O pessoal deve se conectar um pouco mais. A gente vai começando, porque já tem gente participando, então a gente não precisa esperar. Bom, meu nome é Sandra, eu sou a editora da Roda Livros. A gente tem uma linha de livros voltados principalmente para questões da mulher. A gente procura discutir questões atuais da mulher e trabalhar com as preocupações que a mulher contemporânea tem. Então, dentro dessa linha, o livro da Natália coube perfeitamente assim no nosso catálogo, porque é um tema que a gente já costuma ter, já sentia a demanda, né, de falar sobre essa questão dos problemas da mãe e da diferença que a mãe tem no mercado de trabalho, né? Quer dizer, não basta o teto de vidro da mulher e as diferenças salariais e tudo, a gente ainda tem, quando a mulher se torna mãe, isso fica um pouco mais grave ainda. Então, a gente decidiu, embarcou nesse projeto, que é um projeto pessoal, mas muito bem cuidado em termos jornalísticos. E aí, então, hoje estamos aqui para a Natália falar um pouquinho sobre esse trabalho. Então, queria que você se apresentasse, Natália, conta um pouquinho e começasse contando para a gente o que te motivou a escrever esse livro, como é que foi essa história. Bem, para mim é um grande prazer estar aqui. Obrigada, Lisandra. A Lisandra apostou no livro, foi uma grande parceira. Lançar um livro não é fácil. Saber que você tem alguém que tem tanta experiência, que está ali do seu lado, foi essencial para mim. Assim. O livro, ele nasceu de uma paixão com uma certa revolta, sabe? Eu me vi naquela situação. Foi muito difícil a minha volta para casa. Quando eu pedi demissão, e esse processo de se reinventar não é fácil, porque eu digo no livro, né, eu nunca quis matar essa profissional que existia dentro de mim, mas eu também achei que eu era mãe, era uma responsabilidade, eu tinha posto um ser vivo no mundo. E o livro nasceu, então, de uma certa revolta, e eu comecei a ler muito para tentar entender o que eu estava sentindo, e eu encontrei muitos livros em inglês a respeito, assim, alguns best-sellers internacionais, de gente renomada, e eu, por mais que buscasse, não encontrava no Brasil um livro que questionasse o sistema, e questionasse e levantasse esses números que são alarmantes ao redor do mundo, em alguns países melhores, é claro, em outros não tanto. Brasil, os números são bem feios, Estados Unidos, o Reino Unido, onde eu moro, é um pouco melhor, mas ainda assim eu sei que tem também problemas de discriminação, mulher que é demitida depois quando volta da licença, ou que tem um contrato freelancer e acaba o contrato repentinamente. E eu desenvolvi essa pesquisa, e eu não consegui achar nada no Brasil, eu falei, bem, eu vou ter que escrever esse livro, é a minha missão. E como é que foi esse seu processo? Conta um pouquinho da tua experiência mesmo, de onde é que veio isso realmente? Eu sei que você conta isso no livro, mas para a gente contextualizar um pouquinho, como é que foi esse seu processo? Quer dizer, você trabalhava como jornalista, tinha um emprego, mas era lá na Inglaterra com a lei trabalhista brasileira. Eu moro na Inglaterra, eu moro em Londres, eu tinha um trabalho freelancer, que era um freelancer fixo. Para mim funcionava perfeitamente, eu já tinha tido minha filha já estava até com quase um aninho, e eu estava trabalhando dessa maneira, freelancer, e para mim estava funcionando muito bem. Mas teve uma dança de cadeira, uma reestruturação que eu trabalhava, e eles decidiram que eu tinha que ser permanente. E eu tentei negociar. Tentei dizer, olha, não quero, não é assim, não vai funcionar, precisamos ver, é outro país, outra realidade. Eu estou sobre as leis britânicas, mas a mentalidade era uma mentalidade muito brasileira. E a mentalidade, para ser sincera, no Reino Unido é a melhor, eu acho, um pouco, mas também, assim, não é toda empresa que é maravilhosa lá, não. Essa negociação foi muito difícil, assim, era só não. Por mais que eu tentasse, tudo que eu ouvia era não. Eu não tenho família lá. Uma das coisas que eu trato no livro é o custo da ajuda doméstica, o custo de pagar alguém para estar com o seu filho. Não fazia sentido econômico continuar trabalhando.
Eu tentei fazer as contas, tentei negociar para fazer um esquema onde talvez até meu marido também fosse trabalhar de maneira flexível, tudo para tentar dar um conforto melhor para minha filha. Ela passava muitas horas na creche, não se acostumava e eu me vi obrigada a pedir demissão. Assim, dizem que é uma escolha, eu não senti minimamente como uma escolha, eu sinto que foi a única opção que eu tive. E eu acho uma grande hipocrisia dizer que é uma escolha da mulher, entendeu? Acho que eu me vi sem ter para onde correr. E você já pôs o filho no mundo, né? Não tem assim, você não vai sumir com a criança. Então, foi um período muito difícil. Eu tentei negociar, mas tudo que eu via era não. Eu não conseguia ver naquele trabalho, eu deixei de ver naquele trabalho um sentido, né? Eu deixei de ver um longo prazo, eu deixei de ver você começa a questionar o trabalho. Eu acho que o livro mostra isso na pesquisa, né? Que as mulheres que têm flexibilidade, elas se tornam muito mais fiéis até às empresas quando elas têm isso, porque, é claro, salário é super importante, mas hoje em dia é tão mais que salário, né? Tem tantos outros componentes que contam que eu acho que as empresas deviam realmente acordar para essa realidade. Não só daqui, mas do mundo, né? De coisas que a gente lida, né, diariamente em forma de números. Quer dizer, já estão sendo feitas pesquisas que mostram realmente como existe como isso já está comprovado, né? Essa diferença e a quantidade de mulheres que acaba saindo do mercado de trabalho com uma formação às vezes muito grande, né? E que o mercado acaba perdendo isso. A gente não é aqui muito de ficar pensando tanto como mercado só nesse sentido assim e tal, mas quer dizer, quando você também converte isso em números, além de toda a questão emocional e pessoal, você ainda tem mais um argumento para discutir essa questão, né? Eu dediquei até um capítulo inteiro para mostrar que não é a mulher que está perdendo, não é só a mulher que está perdendo. Eu acho que a mulher perde muito, mas perde a sociedade, perde as empresas e perde um país. Eu fiz um cálculo de quanto custou minha educação. Eu acho que não faz sentido. Eu investi muito na minha educação e parte do investimento é da minha família, mas é parte também de governos, dinheiro público, que veio de cofres públicos. E, de repente, é isso. Assim, a sua carreira tem que ser pausada e a gente sabe que essa pausa vai vir com preço, às vezes um preço altíssimo. E porque não tem um esquema mais flexível, um esquema mais inteligente, entendeu? Porque é isso que eu estou dizendo, é uma negociação. Você pode vir para a mesa e tentar, né, negociar. Os números, sim, são alarmantes. Alguns países são um pouco melhores, os países nórdicos, né, Suécia, Finlândia, que tem políticas de inclusão, de igualdade de gênero desde a década de 70, eles realmente são fora da curva. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu cito no livro, 43% das mulheres com alta escolaridade deixam o mercado de trabalho após ter filho. No Brasil, uma pesquisa da FGV mostrou que só um minutinho aqui, cerca de 50% das mulheres deixam o mercado de trabalho, são demitidas, né, ou saem do mercado de trabalho um ano após terminada a licença maternidade. E você tem números assim, no Reino Unido também, você tem números de discriminação, algumas estimativas de mulheres que são demitidas por discriminação em relação à maternidade. Eu acho que, e o livro, assim, eu sei que vai ser um livro muito para as mães, mas eu espero que seja um livro que homens leiam. Tem um capítulo para falar sobre o papel do homem, que chefes leiam em empresas e busquem solução, porque a solução está aí, é uma questão de conversar. Eu acho que se a gente levantar a questão, e eu escrevi esse livro muito na confiança de que se a gente começar a levantar essa questão, entendeu, as coisas vão mudar, porque faz sentido para todo mundo mudar. Uma das coisas que a gente conversou muito durante o processo de edição do livro foi a questão da flexibilização, porque esse termo aqui para o Brasil, diante das mudanças ou da forma como as mudanças estão acontecendo na lei trabalhista, quer dizer, com uma visão unilateral e sem uma discussão profunda com a sociedade, sem a gente pegar os pontos realmente que são importantes para os funcionários, para quem trabalha e tal, e daí discutir. Então, por exemplo, teve todo esse processo de mudança na legislação, mas que pouco refletiu em relação à questão da mãe,
né? Então, uma das palavras que para o Brasil agora está meio palavrão, que é a flexibilização, é a palavra que você mais usa, porque era o que estava resolvendo, de alguma forma, onde você vislumbrava a possibilidade de ter uma forma melhor de conciliar as duas coisas, de criar a sua filha e de manter o trabalho que você tinha, né? E se manter no mercado de trabalho, né? Se manter ativa por uma questão financeira, é óbvio, mas por uma questão de identidade, né? De pessoal, eu amo o meu trabalho, entendeu? Para mim me fez muita falta. E na parte da minha pesquisa e conversando com as outras mulheres, eu sei que isso é muito real, entendeu? Não era eu falo no meu livro, no meu caso não foi um caso isolado, porque senão não renderia um livro, não vale a pena. É uma coisa que você vê em toda a sociedade, mas especificamente sobre a questão da flexibilidade, eu até ressalto isso no livro, né? Que assim, eu uso a flexibilidade, a gente acha que os direitos dos trabalhadores são essenciais e isso tem que continuar. A questão da flexibilidade é uma flexibilidade inteligente e é pensar que a lei tem que olhar para a questão da mulher. A lei trabalhista, ela não olha para a maternidade. A não ser a licença maternidade, assim, ou algumas outras políticas. E a licença maternidade, gente, depois você pode voltar, eles podem te demitir. É um período que você tem ali de estabilidade. Esse é justamente um dos números que você traz, que é justamente das pessoas que são demitidas depois que voltam da licença maternidade. Até a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, conta da realidade que ela vê. É isso, mulher que volta e não tem cadeira para sentar, não tem mesa, não tem computador, ou seja, ela realmente se sente, aqui não é o meu lugar, entendeu? Por que eu vou continuar insistindo aqui? Mas a flexibilidade é uma flexibilidade inteligente de duas vias, entendeu? É bom para a empresa e é bom para você. E ela não exclui os seus direitos trabalhistas, entendeu? Você continua tendo seu trabalho e todos os direitos que você tem de férias e todos os direitos trabalhistas, porque, assim, é essencial, né? Não é uma flexibilidade do tipo, não, agora é sem regra, vamos começar do zero, não importa nada do que já foi avançado ao longo de séculos em termos de legislação trabalhista. Mas o que o livro traz, eu acho que é um questionamento disso. A CLT é uma lei criada há muito tempo atrás, que foi atualizada, mas que não olha para a questão da maternidade de uma maneira mais atual. Então a gente olha para a questão da mulher em si, sim, né? E piorou ainda em relação à maternidade, né? Bom, outro assunto que eu acho que a gente também fez questão de trazer e que a Natália pode comentar um pouquinho, que acho que é bacana, é a questão da interseccionalidade, né? Quer dizer, a gente também está trabalhando com dados de uma população, de uma classe de mulheres que tem um privilégio social, que conseguiu estudar e chegar a um nível alto de formação, e a gente vê isso da mesma forma como a gente vê gente indo embora para estudar fora, que a gente chama de fuga de cérebros. Acho que a gente pode chamar um pouco disso também dentro dessas mulheres que acabam deixando o mercado por conta da maternidade, por não se sentirem acolhidas, mas ao mesmo tempo também você vê a diferença entre o Brasil e outros países dentro da dificuldade de certas mulheres que nem chegaram, que não chegam nem até a possibilidade de largar o seu emprego para poder só ficar com o filho, porque a sua sobrevivência mais básica depende, e aí ela vai ter que se virar do jeito que der. Às vezes deixando a criança em uma situação precária, muitas vezes, né? Eu acho que esse é um capítulo essencial. Eu acho que é um capítulo, talvez, que eu mais mergulho em termos de que eu espero que realmente traga uma discussão. Acho que é uma discussão urgente, assim. Eu acho que a gente não pode ter uma igualdade de gêneros baseada numa desigualdade social ou desigualdade de renda. Eu acho que olhar para a injustiça que eu senti que estava acontecendo contra mim me fez também olhar ao meu redor e ver o quanto eu também tinha privilégios. O fato de ser branca, o fato de ter acesso a uma escolaridade, a boas escolas, né, a boa formação. Sabe, assim, ter o dinheiro para pagar uma babá se eu preciso de uma babá numa emergência. E eu sei que tem mulheres que vão lutar a vida toda contra a miséria, né, contra a desigualdade de gênero, mas também a desigualdade racial. Eu acho que isso é urgente. Assim, o Brasil precisa pensar, é uma coisa que eu trago da realidade lá de fora, o custo de ajuda doméstica é muito mais caro lá fora.
O Brasil ainda tem uma realidade de que, para algumas mulheres, vale a pena continuar trabalhando, porque realmente, financeiramente, faz sentido, porque o custo da ajuda doméstica é muito barato. Mas eu questiono até quando? E a que custo? E como que são custo social como um todo, né? E como que, vamos olhar para essas mulheres também, vamos entender também se elas têm filhos, sabe? Por exemplo, uma das coisas que acontece lá em Londres, eu não trato disso no livro, mas é que é uma coisa, assim, tem babá que às vezes leva o filho para trabalhar junto com ela. Porque é tudo tão caro e tão difícil, e a mãe entende que faz sentido. E, para ser sincera, muitas vezes é até bom para criança, sabe? Porque criança, a partir de uma certa idade, né, aquele convívio com uma outra criança vai fazer bem. Então, talvez, o meu livro acho que é uma chamada para vamos ser mais inteligentes e vamos talvez resgatar essa noção de tribo, de que todo mundo tem que criar uma criança junto, não é papel só da mãe, não é papel só do pai, é todo mundo precisa se envolver, sabe? Acho que se a gente resgatasse essa noção que é desse provérbio africano maravilhoso, né, que é preciso toda uma vila para se criar uma criança, eu acho que todo mundo ia ganhar. Exatamente. E você que está fora, né, que não tem a sua família perto, tem que criar a sua própria tribo, né? No outro país e tal. A minha rede de apoio é bem limitada. Até a gente estava comentando antes de começar aqui, eu estou no Brasil e meu marido está com as 2 crianças em Londres, assim, é mão na massa o tempo todo, né? E eu já até conversei com ele falou, tô cansado, mas é o de sempre, né? Não é nenhuma novidade. Agora já tá no esquema também. Já tá no esquema, mas assim, uma rede de apoio é essencial. Eu sinto que se eu tivesse uma rede de apoio, se eu tivesse tido uma rede de apoio melhor, eu não acho que minha decisão teria sido diferente, mas talvez eu teria sofrendo menos, teria sido uma coisa talvez que eu poderia ter sido mais estratégica. Eu não tinha para onde correr, entendeu? Uma rede de apoio, as mulheres que têm uma rede de apoio, elas são muito, infelizmente, sortudas, mas é uma sorte. Não deveria ser uma sorte. Deveria ser uma possibilidade. Deveria ser visto como a sociedade, entendeu? Até mesmo o Estado, né? O Estado encarar isso como... Eu sei que no Brasil aqui a situação das creches é muito difícil, creche pública, né? Falta esses espaços. Então, se o Estado também cumprisse seu papel e visse que é essencial investir nessa criança, tem tantos filmes, tantos livros, né? Sobre os 3 primeiros anos, os 5 primeiros... Todo mundo sabe. Por que não se investe, né? É uma coisa... O Prêmio Nobel de Economia foi... Não lembro exatamente o ano. Mas ele ganhou o Prêmio Nobel em função disso, né? Quer dizer, de ter descoberto quanto o desenvolvimento do país depende do desenvolvimento das crianças de 1 a 3 anos. Agora, eu acho que para a gente encerrar essa primeira fase e que a gente já tá chegando na nossa primeira meia hora, e aí ver se o pessoal quer fazer algum tipo de pergunta e tal, a gente podia falar um pouco sobre o papel do homem, né? Um pouco do que você discute também nesse livro, do papel do pai, e do que você também teve de experiência e de conhecimento dentro da tua pesquisa. Sim, é essencial, assim, eu acho que é uma coisa que já vem sendo discutida mais, e ainda bem, já era hora, né? O filho não é só da mãe, a responsabilidade não é só da mãe, o pai tem que se envolver, e aí, de novo, políticas públicas, por exemplo, na Inglaterra, é a licença compartilhada. Pai e mãe podem sair de licença, não existe licença maternidade. As 2 ou 3 primeiras semanas são exclusivas da mãe, acho que é até para tentar a amamentação. O resto do período, que é quase 1 ano, lá a licença de maternidade é quase 1 ano, pode ser pai ou mãe. Por exemplo, a mãe pode sair 6 meses, o pai sai 3 meses. E os relatos que se tem é disso, de como muda a visão do pai, entendeu? Dessa coisa de um trabalho, né, o tempo todo, de quão trabalhoso e quão valioso é aquele tempo. E o vínculo com a criança, né? O que eu vejo lá fora é isso, como você não tem para onde correr, o pai é muito mais presente, sabe? Você é muito pais nos playgrounds. E eu acho que é isso, assim, é uma coisa, se a gente tomar essa consciência, e os homens, né, se a gente criar também nossos filhos de uma maneira diferente, para eles serem pais de uma maneira diferente, talvez não precise esperar até lá, mas, assim, é essencial, assim, não vai ter igualdade de gênero se os homens não entenderem o quão importante isso é, e os homens como pais, mas os homens como chefes também. Se os chefes conseguissem olhar para a maternidade de uma maneira diferente, ver não só ela teve que faltar porque o filho está doente. Não, ela é muito mais focada, ela tem muito mais energia, ela não se cansa,
ela quer terminar o trabalho dela a tempo, sim, porque ela quer sair, mas ela vai terminar no horário. Ela tem todo o incentivo, era assim comigo, todo o incentivo para terminar seu trabalho, porque você quer voltar logo para o seu filho, entendeu? Eu sou muito mais produtiva hoje em dia. Eu cito no livro, né? Foi o trabalho de mais fôlego da minha carreira, foi quando eu me tornei mãe. Entendeu? Muito legal. Bom, a gente vai... Se alguém tiver alguma pergunta, acho que a gente pode até de repente abrir claro. para... Vocês podem digitar as perguntas se vocês tiverem. Tem uma caixa, né, de chat, que é para digitar texto. E aí a gente poderia, se vocês tiverem alguma pergunta. Esse é o livro, tá lindo, lindo, lindo. Vocês já vão receber a partir de amanhã. Deixa eu ver, desculpa. Cadê o chat? Aqui tem uma pergunta. Como foi o processo de escrita do livro? Foi assim, muito de aproveitar cada momento que eu tinha, sabe? A soneca da minha filha, à noite, final de semana, quando meu marido estava por perto. Eu já tinha uma pesquisa quando eu decidi escrever o livro, né? O livro nasceu dessa pesquisa de ver tanto dado, e aí acho que o meu lado jornalista também não aguentou, foi uma coisa pessoal, mas também foi uma coisa do tipo, é a melhor pauta que eu já vi, ninguém tá falando dessa pauta, gente, vamos lá, tem que alguém, eu vou escrever esse livro. Eu já tinha uma pesquisa avançada, mas foi um processo assim, difícil. Talvez foi até um pouco longo, né? Não sei, o primeiro livro que eu estou escrevendo, mas 3 anos, desde todo o processo, né, de pesquisa até agora a publicação, um pouco mais de 3 anos. Mas foi um processo que eu aprendi muito. Acho que me deu muita confiança, me deu muita certeza de tudo que eu estava sentindo, e eu acho que é isso que eu espero trazer. Eu conto muito da minha experiência na esperança de trazer isso para as mulheres também, de dividir, de levantar aí, poder ajudar, talvez, poder, sei lá, acrescentar para a discussão. Legal. A Janaína comentou aqui que está ansiosa para ler o livro, que a filha dela de 3 anos está dando oi. Ai, que lindo. Vamos. Oi. Se quiser... Obrigada. A gente se vocês quiserem falar, contar um pouco, a gente pode abrir aqui porque não tem tanta gente, e daí de repente se vocês quiserem falar um pouquinho direto, a gente pode abrir aqui. Maiara, a gente está te abrindo aqui também. Sobre a Maiara, você falta apoio das próprias mulheres, principalmente das que não são mães, ou que já possuem. O que você acha sobre isso? Sim, tem um capítulo dedicado ao papel das mulheres, e o que eu peço é justo isso, as mulheres têm que assinar o apoio dos pais, tem que ter todas as mulheres, porque eu também sinto essa discriminação, a discriminação que eu senti em relação às outras mulheres, do tipo, né, você é uma perdedora, por que você saiu, né, assim, aquela coisa, sabe, tem uma frase, né, quem ganha perde, quem perde ganha. Acho que se as mulheres não entenderem que todas estão perdendo, se eu estou ali na minha carreira, super dedicada, mas estou terceirizando meu filho, eu estou perdendo. Se eu estou em casa e estou super dedicada ao meu filho, mas eu tive que simplesmente matar aquela profissional que eu queria ser, eu também estou perdendo. As mulheres precisam assinar esse acordo de paz e precisam entrar juntas na luta para entender que é só assim que a gente vai ganhar. Eu acho, que eu posso dizer, a minha experiência pessoal, eu acho o mais triste, o mais dolorido é perceber que você é julgado. Na minha experiência, as mulheres verbalizaram muito os homens. Acho que os homens tinham medo de ser machistas, então eles se seguravam. Eu tive conhecidas que começaram a me fazer muitas questões, entendeu? Que os homens não tinham coragem de me fazer. Mas por quê? Mas você está doente? Você está grávida de novo? Aconteceu alguma coisa?
é uma pena, né? Mas eu acho que é isso. Vamos levantar a discussão, vamos chamar essa amiga para trocar uma ideia, né? Vamos mostrar que é isso, todo mundo está ganhando e perdendo. E foi até interessante, porque recentemente eu estava... eu encontrei uma senhora que mora, brasileira que mora em Londres também, e ela já tem assim as filhas maiores, e ela contou como ela se dedicou à carreira e como ela olha para trás hoje e como é dolorido para ela. Ela sabe que ela não teve com as filhas, sabe? Ela sabe. Então, acho que chamar essa discussão para todas as mulheres, eu acho que é essencial. E espero de coração que o livro traga isso, sabe? Aquele livro da Sheryl Sandberg que fala sobre como você tem que mergulhar no trabalho e não sei o que e tal, mas a coisa fica fácil quando você tem toda essa rede, né? Ou a rede ou a grana, e daí você vai terceirizar feliz. Estou terceirizando, tá tudo certo. Porque não tem outra opção, ela não dá a opção de você fazer essa conciliação de papéis, que é o que a gente que a maioria das mães hoje está querendo, né? Que acho que em todas as classes, inclusive, isso virou uma outra forma. Muitas mulheres, eu acho que foram criadas por mães já que não puderam estar tão presentes, né? A minha geração, eu tenho 47 anos, a minha mãe não trabalhou, a minha avó parou de trabalhar quando casou, a gente ainda vinha, mas hoje em dia as mães de 30 já foram criadas por mães que já estavam no mercado de trabalho e tal, e que ficaram com a avó, ficaram com a vizinha, ficaram com algum arranjo, ou tiveram alguém que, na verdade, nessa época não existia nem a babá exatamente, mas era a empregada que cuida. E aquela coisa que a profissional ainda acumulava funções, tinha que limpar a casa, arrumar tudo, e ainda... dinheiro, isso quando não dormia no emprego e deixava o próprio filho com a mãe na casa dela ou com a vizinha em outras circunstâncias ainda mais trágicas, né? E aí essas mulheres, eu acho que hoje também estão pensando, puxa, não quero repetir o que aconteceu comigo, né? A gente teve toda essa liberação, essa possibilidade que a onda do feminismo da década de 60 trouxe, que foi a possibilidade da mulher ser mãe, ser profissional e sair para o mercado de trabalho, sair de casa e conquistar o ambiente público e não só o ambiente doméstico. E aí agora a gente está vendo a consequência disso de um lado só, sem isso ter sido discutido de uma forma mais equilibrada, né? Até o livro trata isso um pouco, né? A questão de que o feminismo nos transformou nesse homem competitivo, no homem que estava no mercado de trabalho. E eu acho que o feminino e o masculino, eles têm diferenças, e a gente tem que começar a respeitar e olhar essas diferenças, né? Uma das críticas, até eu li o livro da Sandberg para a minha pesquisa, vamos resolver o seu caso, tá? Cada um resolve o seu caso, não vai funcionar, sabe? Temos que pensar. Acho que foi isso. O livro, por exemplo, foi para mim um wake-up call do tipo, olha, você tá brava, você acha que foi uma injustiça, mas você também é privilegiada, você também tem várias coisas que a gente tem que repensar como sociedade, entendeu? E por isso que eu acho que foi um livro que foi uma experiência transformadora para mim nesse sentido, assim. Legal. Não sei se eu respondo, se a gente respondeu. A gente se alongou um pouco. Mas se vocês agora quiserem perguntar direto, dá pra gente bater um papo. Se vocês quiserem contar um pouquinho da história de vocês, estamos aqui. O meu... Posso falar? No meu caso, a questão até do profissional, eu penso que é um pouquinho só mais tranquilo, porque eu trabalho no serviço público, né, e faço 6 horas. Então, eu vejo que, para mim, é mais tranquilo, né, mas eu tenho muitas amigas, colegas que não, que estão no privado. Agora, o que eu senti também de dificuldade não é só o trabalho, né, então, antes de engravidar, eu fazia balé, né, então, a minha dificuldade é para conciliar também outras coisas, outras áreas, né? Então, hoje eu não consigo voltar, porque os horários que você encontra nos lugares não privilegia, né? E se eu quiser fazer, eu tenho que deixar, né, meu filho em casa, é à noite, quando eu já estou ali cuidando. Eu acho que a gente talvez a gente vai ter que recomeçar desculpa, a gente interrompeu, é que talvez tenha um limite de tempo, talvez se acabar, vocês entram de novo no link, porque por enquanto acho que tá funcionando, né? Mas desculpa, pode
Não, eu já estou finalizando. Então eu vejo assim que não é não só o trabalho em si, né, mas tudo aquilo que a mulher carregava em relação a hobbies, tudo é difícil você continuar. Então você continua tendo que abrir mão se você não quer deixar seu filho só, porque você já trabalhou, né? Então você quer participar, ou se você tem um tempo. Então tudo isso, os lugares, é difícil você achar lugares que dá para você fazer a aula e deixar seu filho junto, se você quiser levar, né? Então acho que não é só o trabalho, né? Eu acho que aí a gente, essa coisa de novo, vem essa coisa da tribo, né? Se a gente retomasse um pouco essa coisa da tribo, um carinho e um cuidado melhor, e uma valorização da criança, e achar que esse é o futuro do nosso país, são os futuros médicos, médicas, né? Se a gente tomasse isso assim, acho que ia ter um entendimento maior. O que eu posso te dizer, por exemplo, lá na Inglaterra, né, especificamente eu moro num bairro com muita família, eu já vejo isso muito mais, assim. Não acho que é geral, mas nós somos tantas, assim, sabe, que já mudou um pouco até o bairro, a dinâmica do bairro, assim, tem muita coisa voltada para famílias, para crianças, não é todo lugar, mas, assim, já começa a ter uma mudança até porque é isso, porque tem um mercado, entendeu? Você chama a mãe, né? Se a mãe se sente acolhida ali, ela vai tomar um cafezinho, aí ela vai falar, não, tá legal aqui, tem uns brinquedos ali pro meu filho brincar, eu vou voltar. Se as pessoas até tivessem essa coisa, né, de ver como um mercado, porque é um mercado imenso, né? Quantas mães tem? E a gente vê que essas gerações mais antigas tinham as famílias eram maiores e as pessoas tinham esse hábito, né? Eu nas férias, imagina, naquela época a gente tinha muito mais férias, ficava muito mais tempo de férias e quem me chamava, eu ia para casa da minha tia-avó, tinha vários parentes no interior e a minha mãe ficava me mandando uma semaninha para cada um, não pesava para ninguém, o pessoal às vezes a tia não tinha grandes distrações, achava divertido ter uma criança lá, e a gente tinha essa liberdade e essa intimidade, vamos dizer assim, ou também essa coisa de tipo, vai lá, porque é legal você também saber como é que funciona uma outra casa, que é legal você saber qual que é a outra dinâmica, que não é só a nossa. A criança aprende com tudo, né? Tá provado que a criança aprende observando o mundo, ela aprende com todo mundo. Então também não é legal ela ter uma única referência, né? É legal ela ter um mundo para explorar, sabe? Eu acho que hoje, se eu tivesse um filho, eu sentiria muita falta de poder fazer isso que eu fiz, porque eu passava férias assim, quem me chamasse eu ia, né? Também eu sempre fui facinha, mas enfim, tinha uma tia-avó que todas as férias me chamava, eu ia, ela fazia o doce para mim, porque daí ela não tinha neto ainda e tal. Aí ia para casa da minha avó que morava no interior, passava dias na casa da minha avó daqui, né? Então tinha também uma família estendida que era maior e tal, e que hoje está cada vez menor, né? Então, quer dizer, se o pai também não faz parte, aí como é que você vai fazer, né? Que essa é uma das coisas que aqui no Brasil ainda acontece muito, né? Que o pai simplesmente não é com ele, assim. Infelizmente. Eu sinto que está mudando, pelo menos a discussão já está mais presente, eu espero que... E eu quis estruturar, né, Lisandra, até a estrutura do livro é muito assim, sabe? Por partes. É claro que é bastante focado em carreira, porque eu senti que tinha essa coisa, mas traz muito, por exemplo, dessa coisa do cuidado com a criança. Eu cito no livro, eu falo, né, eu achei que era um livro sobre igualdade do gênero, mas eu descobri que também é um livro sobre isso, sobre a valorização do cuidado da criança. Sabe? E se olhar ali como um investimento. Porque se você olha isso, você olha a maternidade sobre outra ótica. Você olha a maternidade como algo essencial para a raça humana, sabe? Que deveria ser, sabe, de uma certa maneira, não por um pedestal, mas assim, uma outra postura de acordo naquele momento que a mulher vive. E de acolhimento. Né? De mais acolhimento, de mais compreensão. Então, assim, a minha esperança é que o livro vá... Acho que a discussão já está ganhando corpo e o livro vai acrescentar para essa discussão e espero redes sociais, né? A gente tem que se fazer ouvir. O livro fala que é uma greve silenciosa essa saída das mulheres, assim, né? Um protesto silencioso. Eu acho que parou o silêncio. Vamos começar a fazer barulho. Vamos dizer que não está dando para ser desse jeito. Acho que tem aqui uma outra pergunta, né? Ouvi da Rita Monte uma frase que fez todo sentido, que a maternidade é não assunto, mais antigo da humanidade. A reflexão que vem é quem interessa essa condição da mulher.
Mas de toda maneira, é não assunto. É um não assunto, desde sempre. Então, eu acho que tem uma questão muito comum, muito forte da questão de quanto a gente está questionando hoje em dia o patriarcado, né? A forma como as coisas se colocaram no mundo. Eu falei uma vez no Dia da Mulher que me chamaram e aí eu coloquei essas coisas dessa forma, que a gente o espaço do homem sempre foi o espaço público e o espaço da mulher é sempre o espaço privado. A mulher era quem cuidava da porta para dentro e o homem da porta para fora. A partir do momento que surgiu a Revolução Industrial e que começou a mulher entrar no mercado de trabalho, eventualmente até fora, sem querer, né? Quer dizer, nem foi talvez um movimento da mulher, mas a guerra na Europa e tudo mais. E a mulher teve que ir para esse espaço público e dominou, ela começou a fazer essa ponte, entrar e sair e conseguir atuar nas duas frentes com a mesma competência, né? Mas acumulando todas as funções. Quer dizer, e o homem nunca entrou da porta para dentro, né? Porque por mais que o nome dele esteja na escritura da casa, ele às vezes não sabe onde está o copo, né? E essa questão eu ainda tem um outro desdobramento que você falou da Rita Monte, eu conheço ela e que ela fala também muito sobre essa questão do corpo, é o quanto o corpo também é um espaço de cuidado da mulher, porque o homem não cuida nem do próprio corpo. Ele vai obrigado no médico só quando ele está na última circunstância. Já ouvi de pessoas de posto de saúde dizendo justamente isso, que o homem quando chega, quando ele vai, ele já tem coisas que às vezes já não tem mais jeito. A coluna já está estragada, tem problemas graves de estômago, ou já tem quase que sei lá, já está com úlcera, tem, né, umas coisas assim que a mulher se cuida mais, porque a mulher está acostumada a olhar para o próprio corpo e cuidar do corpo do filho e tudo mais. Então, assim, esse é um movimento, eu acho, dessa consciência que pega até nesse aspecto, assim, né? E que é o que a gente está questionando do patriarcado. Até hoje, as coisas estavam postas dessa maneira. Cada um ocupa esse determinado espaço. Toda essa questão que a gente está vendo na política, eu acho também, é um reflexo dessa nossa consciência, vamos dizer assim, né? Dessa nossa forma de não aceitar mais que as coisas sejam colocadas dessa forma e que a gente esteja com esse acúmulo de funções e de tarefas que a gente trouxe até agora, né? Mas a gente também, eu acho que uma coisa que a gente também tem que se questionar sempre, que a gente fala muito aqui de mercado e tudo mais, também a quem interessa que a gente saia do espaço doméstico exclusivamente do cuidado do filho e para ser mão de obra, né? Porque assim, a gente tem a nossa aspiração, a nossa ambição e a nossa carreira, mas o mercado também às vezes cria condições e força a gente a fazer determinadas coisas para a gente ser mão de obra, né? Então, que profissional que está faltando, que tipo de coisa está acontecendo. Uma amiga minha foi morar na Alemanha, teve o filho dela lá, há já uns 15 anos, mais ou menos. Naquele momento, quando ela foi morar lá, não existia creche, não existia nada que a mulher pudesse, não existia nenhum tipo de apoio, porque já não existia a questão da profissional, babá e tudo mais, e não existia nenhum apoio do Estado para que elas tivessem como voltar para a carreira. Então, assim, se você tivesse um filho, você praticamente era obrigada a largar o seu trabalho e entrar e criar seu filho até os 3, 4 anos, quando ele poderia entrar na escola. Mas nesse período praticamente não tinha o que fazer. E ela via as outras mães e tal, ela era expatriada, então não tinha, ela parou de trabalhar mesmo, mas ela via outras mães que não, assim, você tinha que, desde antes, você já sabia que não existia praticamente essa opção. Quando a mão de obra, quando o mercado foi demandando essas profissionais, e eu acho que hoje, com a diversidade, as empresas também estão percebendo que para inovar elas precisam ter visões diferentes e gente olhando para outros lados. Então, essa profissional com esse olhar também passa a ser fundamental para o mercado. Então, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que pensar até que ponto a gente também não está entrando numa loucura que não é nossa, né? Dentro de... por isso que eu falo assim, né? Quando é repensar,
é repensar as regras de uma maneira geral. Quando eu falo de flexibilidade, é assim, o mercado, o feminismo, não, né, ele negociou, ele fez, era independência financeira é importante, mas assim, aceitar as mesmas regras, que, né, que tem uma autora que cita, que na verdade é a regra de uma minoria de homens, na verdade, do mercado de trabalho, não é, a gente tem que criar um outro, né, ou buscar, ou fazer a nossa parte de tentar buscar um outro mercado de trabalho. Acho que o livro veio também nessa ânsia de querer que também as empresas, né, tem um capítulo dedicado a isso, para mostrar, por exemplo, o custo das empresas em troca de pessoal, né? Se você, eu mesmo, assim, é um investimento de educação, mas é um investimento de formar aquela profissional que trabalhou anos e anos em uma empresa e anos em outra e que sabe fazer isso e aquilo e de repente ela sai, entendeu? Você vai ter que formar uma outra pessoa também para estar ali naquela linha de produção. Se a gente conseguisse ter uma visão mais estratégica, todo mundo, e as mulheres realmente uma coisa do tipo, como fala assim, ela assumir o feminino e tomar aquilo como importante, tomar aquilo como essencial e trazer, olha, a maternidade é essencial, a maternidade muda em hormônios, muda em concepção de vida, pode não ser para todas as mulheres, mas para muitas mulheres é uma experiência transformadora. A gente precisa trazer isso para o mercado, a gente precisa pôr o nosso... E talvez outras questões para o mercado, mas desculpa. Achei super legal essa dualidade aí que você colocou, Janaína, maternidade potente versus maternidade servil, porque acho que é um pouco disso, a potência é justamente dessa forma da gente também tá dando tá discutindo de igual para igual o que a gente quer e que mercado que a gente quer e que maternidade que a gente quer. Assim, quando você fala maternidade é um assunto, o que eu fico pensando é assim, né, vamos ter que chegar em países onde as pessoas já não querem ter filhos, né, por exemplo, o Japão, países que estão envelhecendo e que as mulheres realmente não querem ter filhos, entendeu? A maternidade vai ter que chegar nesse ponto de ser tão sofrida que as pessoas começam realmente a não querer ter filhos, porque já tem, né, pessoas, e eu acho até uma atitude corajosa, às vezes até queria, mas sabe que vai ter que sacrificar muito daquilo que ela quer, e não cabe o filho ali. Precisava ser assim? É isso que o meu livro questiona, sabe? Precisa ser assim? Precisa ser uma coisa que vai ser tão duro que a gente vai ter que pôr a existência da raça humana em questão, porque as pessoas já não querem ter filho? Naquelas distopias de robô e bebê, inseminações. É um webinar. Tá ouvindo. Oi? Uma reunião. Não é nada, não, é só... Eu assim, eu espero nesse ponto de a maternidade ter que virar o assunto. É uma reunião, a exceção e não a regra. Porque hoje ela é tão a regra, eu acho que por isso que vem daí esse, né, tão esperado, que se ela começar a ser exceção, acho que a gente não vai deixar de chegar nesse ponto. Acho que a gente vai começar a levantar mais essa bandeira. É o que a gente está fazendo aqui, né? Bom, alguém mais quer comentar mais alguma coisa? Colocar mais alguma coisa? Agradeço. Oi? Estou ansiosa para ler o livro. Foi na maternidade que eu fiquei sensível para essas questões até do feminismo e tudo mais, pelas questões bem típicas da mulher. Eu acho que a gente às vezes só percebe isso quando começa a viver sobre isso. E eu vejo que muitas, né, eu tenho amigas, eu cheguei a ouvir coisa do tipo que a mãe é que mais falta no serviço, e aí eu até falei, não, a criança adoece. Aí você escuta coisa do tipo, não, mas elas falsificam atestados. Então, assim, de amigas, próximas, então, assim, eu fico estarrecida, né, porque as mulheres ainda, muitas, não estão sensíveis para isso, né. Então, a gente ainda tem muita estrada pela frente, né, então tem que estar alguém próximo, tal, para as pessoas, as mulheres mesmo perceberem isso e se apoiarem. Então, eu acho que é isso, são essas publicações. Não só na maternidade, né? Para avançar, vai ter que ser assim, a gente vai ter que se unir. Exato. Mas mais dolorido, às vezes, é o machismo de mulher, é mais dolorido mesmo, eu acho. Isso é difícil. Você não espera, né? Aí vem. Não espera. Aí você começa a perceber, porque começa a criar tribos, né? Aí eu olho assim e falo, nossa, então eu tenho que me unir mais às minhas amigas mães do que minhas amigas solteiras.
né? É uma pena, né? Eu acho que isso é muito comum mesmo, assim, né? De não entender. Isso eu senti também essa outra dificuldade. Eu estou ansiosa para ler. Vocês conseguem me ouvir? Claro, estamos te ouvindo perfeito. Ah, oi. Eu tinha fechado o microfone porque minha filha estava aqui na hora de dormir, estava meio caótico. E aí, a bandeira agora dessa maternidade potente, eu ouvi esse termo, maternidade potente, maternidade civil, pela Anne Remy, sabe, da bancada ativista. Nossa deputada. Nossa deputada. E ela tem, e fez todo sentido, porque se a gente não se inclusa, se a gente que cria as crianças, a família, o núcleo, se a gente não está inclusa, né, na sociedade e não tem apoio do Estado, para quem interessa essa precarização, né? Então, para ela, de alguma forma, a transformação se dá se incluírem as maternas, né? E só se dá se incluir. E quando ela falou isso, eu achei que faz todo sentido. E eu acho, quando eu falo não assunto, quando eu entendi que a Rita falou isso, é isso, né? Por que a gente sempre leva a mulher ao... esquece ela ali na casa, no lar dela, não cultiva essa questão e não coloca por causa da questão do patriarcado, você falou super bem. E até hoje isso, né? Isso se estende até hoje. Assim, por exemplo, aí eu acho que é legal até o que o livro traz de pesquisa, que é isso, por exemplo, né, esse Nobel de Economia, que agora me fugiu o nome, ele tem uma frase que é muito interessante, que é isso: o capital humano que a mãe investe na criança é imenso, ele é essencial para a nossa sociedade e não é reconhecido pela sociedade. Me irrita profundamente que a gente seja inativa, de acordo com as estatísticas econômicas, quando na verdade tudo que você não é inativa, né? Você está ativo o tempo todo, né? Uma criança mais ativa do que nunca. Mais ativa. Eu nunca estive tão ativa. Exato. Assim, o trabalho mais invisível do mundo, né? E mais essencial, né? Acho que as pessoas pedem essa referência. É o futuro. E eu acho que, por exemplo, essa não maternidade vai ser o jeito que eu venho pensando e que o livro me ajudou muito a pensar, é como eu vou criar minha filha, como eu vou criar meu filho. Eu tenho justo uma filha e um filho. Mas, assim, às vezes eu me pego questionando que eu acho que a minha filha vai sofrer algumas coisas que eu acho que talvez meu filho não precise passar. Mas eu também quero que meu filho seja aberto e tenha outros padrões. Bem, eu tenho um marido que participa bastante, acho que isso já vai ser essencial para ele, mas passa por também como é que a gente vai criar nossos filhos. E também, como que você está falando, também de conversar. Eu acredito que a gente tem que pôr para fora, sabe? O livro, rede social, com a amiga, chamar a amiga do lado e falar: olha, você não pode fazer esse tipo de comentário, sabe? Não dá. Eu acho que vai ser assim. E tentar, claro, tomar voz na esfera pública. Eu acho que é essencial, sabe? A gente ter também assim, essa coisa maior, vai ser essencial. Eu acho que mas no dia a dia a gente também pode resistir, né? E mudar Quando a gente estava decidindo o título do livro, por exemplo, a gente ficou nessa questão de feminismo, se era, né? E a gente quis enfatizar essa questão do feminismo materno, porque faz parte dessa forma mesmo de você estar questionando o que tá colocado aí dessa forma, né? Porque se você for ver, em última análise, a lei trabalhista é machista, porque ela em nenhum momento considera, algumas coisas foram abrindo, mas em nenhum momento ela considera. E assim, a principal questão da mulher, quando ela tem um filho, não é muito o fundo de garantia, ou as férias, ou o 13º, mas o tempo. Repensar. E esse é o maior valor que a mulher vai ter quando ela tem o maior benefício, se você for usar o jargão de empresa, que a mulher quer ter. Não, por isso que eu digo, o salário não é só salário, né? Tem outras formas de pagamento que, claro, o salário é essencial, mas por exemplo, a flexibilidade nesse sentido, de você ver que é uma coisa que vai e fideliza, tem dados, né? Tem pesquisas que mostram, essa mulher se torna muito mais ligada àquela empresa, porque ela viu que eles entendeu o momento dela. E isso é uma coisa que né, transformadora. A minha mãe, que é uma mulher dos anos 70, ela tem uma...
quando ela viu eu largando a empresa para ficar com a minha filha, porque eu queria estar presente, não terceirizar. E aí eu larguei um cargo de chefia dentro de uma editora, fiquei e aí ela falou assim, cara, eu queria ter a sua coragem. Ela falou que legal que hoje, ela como feminista dos anos 70, você, porque para ela considerava um avanço eu me dar o direito de ficar com a minha filha, porque para ela nos anos 70 isso não era, não rolava. Ela tinha que ir para o trabalho, porque era uma mulher não podia ficar em casa. Ela tinha que agarrar essa oportunidade. Mas ela achou essa nova maternidade que eu abracei, assim, muito corajosa, porque a gente paga um preço alto, né, por isso. Sim. E não precisa ser tão alto. E o livro, ele traz, acho que você vai gostar, assim, porque o livro traz esse momento aí meu, que foi isso, o momento que eu me descobri feminista. Eu descobri que, de uma certa maneira, eu era uma vergonha para parte do movimento feminista, né? Para esse movimento feminista que libertou, né? O movimento feminista que fala, não, a carreira é tudo, vamos focar na carreira, porque negociamos mal. O livro fala, nós negociamos mal, vamos voltar para a mesa de negociação, não está funcionando. A maternidade é algo muito transformador e muito essencial na vida da mulher, entendeu? Tem outros momentos que também vão ser, mas a maternidade eu acho que ela é um diferencial. E a paternidade, acho que com o tempo a paternidade vai ganhar essa força também. É que tem essa coisa do parto, da amamentação, mas a paternidade também vai ganhar essa força. E o que eu espero, eu espero para os meus filhos, é que eles vão viver num mercado de trabalho mais inteligente. Um mercado de trabalho que... a gente espera que isso também se amplie, né? Que isso também se amplie para outras classes e que atinja o maior número de mulheres, né? Porque é uma reflexão difícil você fazer. A Natália, que tem amigas brasileiras que moram lá, que moram fora, que voltaram para o Brasil porque aqui a mão de obra é mais barata, né? Eu mesmo de outras mulheres, em alguns momentos, né? A minha vida seria mais fácil, né? Poderia ter mais ajuda, mas eu acho que o Brasil, eu sei que esse é um assunto que vai ser bem polêmico, mas eu acho que está na hora do Brasil olhar, tem dados, né? Tem dados isso do tudo IPEA. Faz muito parte das discussões que a gente faz aqui na Pollen com a coleção da Djamila, por exemplo, do Feminismos Plurais, que fala sobre a questão da interseccionalidade, do quanto a mulher negra, na verdade, que hoje ainda mantém essa função de empregada doméstica, ou de diarista, ou de babá mesmo, é uma herança direta da escravidão, né? Quer dizer... eu não consigo imaginar como é que você não olha para aquela mulher que está dentro da sua casa e não questiona, ela também não está vendo o filho dela. Acho que me dói pensar me dói que eu não vou ver meu filho. Como é que eu não consigo ter a empatia humana de pensar, tá doendo para ela também, entendeu? Porque... É um esquema doloroso, eu acho, na verdade, né? Mas assim, talvez isso até vai tomar mais tempo, infelizmente. Não sei, eu espero que não. A briga tá posta aí, né, em várias circunstâncias, assim, as mulheres negras, o feminismo negro tá muito em cima disso, né, do quanto as mulheres podem criar uma nova, romper essa barreira, esse ciclo que vem desde a época da escravidão, das mulheres se perpetuarem nesse trabalho doméstico. Que o IPEA cita até esse passado escravocrata nosso, né, que é vergonhoso, né? É vergonhoso. O que eu acho é isso, é olhar com empatia, é de novo a vila, é de novo pensar que essa criança é o futuro de todo mundo, é de novo pensar na que está do seu lado, entendeu? E olhar para ela e questionar, né? Tá doendo em mim, não dói nela? Como é que é? Todo mundo é humano, né? Se a gente conseguir... E a amiga também, como você está falando, né? Se a gente conseguisse ter essa coisa mais humana e achar a maternidade algo muito mais a ser valorizado, eu digo, a maternidade me transformou num ser humano e numa profissional muito melhor. Assim, e eu acho que isso é uma regra, entendeu? Eu acho que a gente precisa
mudar. E quem não é mãe, às vezes também não acredita que transforma. Porque eu também fiquei numa discussão isso com amigas que não são mães. Mas você comprou meu projeto completamente. Quando eu fui a primeira vez com a Lisandra, ela estava assim, mais empolgada do que eu. Não, é super essencial essa discussão. Às vezes também é isso, personalidade, né? Ou talvez eu não acho que queria é um pouco olhar, de né? empatia, né? Também, que é isso mesmo. Empatia, eu acho que a gente né? vê esse movimento de uma forma maior mesmo, né? Quer dizer, da gente perceber essas peculiaridades, como é o caso do feminismo negro, que a gente agora abraçou com toda a força aqui, né? Que tem essa diferença e é brutal, assim. Você não precisou ser negra para se pôr naquele lugar e ver que é urgente, porque é o extremo do extremo, tem todas as desigualdades em cima, é uma realidade muito difícil. Bom, meninas, que legal que a gente pôde virou um papo. Até virou um papo, né? Foi o bacana. livro já está chegando, espero que vocês gostem. Divulguem. Divulguem. Isso, eu ia falar, eu vou divulgar. Legal. Vou passar para as mamães, amigas que já estão grávidas por aí também. Legal. Não, é bom. Porque é uma coisa que às vezes a gente não pensa, né? Minha irmã, por exemplo, tem filho, a minha sobrinha tem 3 anos, ela tinha uma empresa. E ela organizava eventos, imagina, eventos com milhares de pessoas e tal, e ela achou que ela amamentando ia conseguir tocar a vida, tipo, eu vou reduzir um pouco, tal. E ela simplesmente não conseguiu mesmo, assim. Não espera, né? Foi um impacto muito grande. Aí ela acabou fechando a empresa e depois ficou com a minha sobrinha mais de 1 ano em casa, daí que ela foi ver o que ela ia fazer da vida e fez um movimento contrário, que isso é uma outra coisa que a gente não falou nada sobre isso, mas que tem muito no livro, que é a questão do empreendedorismo materno, que acaba sendo uma opção possível, que ainda também é um negócio que nem sempre é o plano B, às vezes é o plano Z, e a mulher nem tem muita vontade, por absoluta falta de opção, mas no caso da minha irmã aconteceu o contrário. Ela tinha a empresa dela e ela não deu conta, e depois de um tempo ela voltou para o mercado contratada, mas aí também depois que a situação já tinha, que a Isabel não estava mais mamando e tal. O empreendedorismo materno vem para tapar um buraco, né? Exatamente. Mas o livro tem um capítulo só sobre isso, e fala assim, né, que as mulheres, às vezes, elas estão tacadas nesse momento de empreender, a Lisandra sabe bem, não é fácil, né? E às vezes a pessoa não tem nenhuma vontade mesmo, né? Acaba sendo por absoluta falta de opção, assim, eu tenho que fazer um bico, praticamente. É aquela ideia de fazer um bico, né? Muitas vezes começa assim. Mas, bem, é legal, acho que o livro traz muito aí, espero que vocês gostem divulgue feedback nas redes sociais também. Muito obrigada por terem comprado antes, por terem participado aqui com a gente desse bate-papo. E, enfim, vocês estão aonde? Vocês moram aonde? Eu moro em São Paulo. E eu em São Bernardo do Campo, São Paulo. Também estão mais ou menos perto. Tão perto. Mas, enfim, a gente está por aí. Se vocês depois puderem mandar, seguir as nossas redes e tal, para dar o feedback, eu agradeço. Claro, obrigada. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau. Bem, boa noite, parabéns pelo livro, sucesso e continue assim. Obrigada, e para vocês também. Pagando a luta. Tchau. Tchau.